Vou mostrar para vocês hoje os principais escândalos envolvendo os governos FHC, Dilmanta, Lula, o ladrão cachaceiro e, é claro, os escândalos do governo Bolsonaro, porque nós não estamos aqui para passar pano para ninguém. Senta, relaxa, porque a lista é grande, mas fique tranquilo, eu vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo, a lista completa de todos os escândalos. É muita coisa. Você está no canal Foice o Martelo, ficaram os picaretas e ficamos nós, os trouxas. Já vou pedindo mais uma vez para que você se inscreva no nosso canal, ajude o nosso canal a ganhar relevância. Já estamos próximos de atingir 700 inscritos, sucesso, estamos bombando nas redes sociais. Então vamos lá, vamos começar. Eu vou só me ater à lista dos principais escândalos envolvendo esses governos. Não vai dar para comentar todos, obviamente, porque a lista é imensa. Mas como já disse, na descrição vai ficar todos eles lá enumerados. E aí, se você tiver interesse em um ou outro, dá para dar uma pesquisada básica. Governo FHC, Fernando Henrique Ceboso, Fernando Henrique Cardoso. O escândalo Civan, a farra do Proer. Caixa 2 de campanhas, propina na privatização, grampos telefônicos, TRT Paulista, os ralos do DNR, o Caladão, o caso Marca-Fonte Sindan, base de Alcântara. Biopirataria oficial, rombo transamazônico na Sudã, os desvios da Sudene, calote no Fundef, os computadores do FUST, arapongagem, o esquema do FAT, verbas do BNDES, racionamento de energia, intervenção na Prev. Mas o pior foi a privatização da Vale do Rio Doce. O governo Fernando Henrique deu de graça a Vale de Rio Doce para o George Soros, aquele vagabundo internacional que financia todas as pautas esquerdalhas e comunistas do mundo. A Vale foi privatizada por 3 bilhões de reais. Só em reserva minerais ela já valeria pelo menos 100 bilhões de reais. A Lava Jato recuperou até agora em torno de 10 bilhões de reais. Só o que nós perdemos com a privatização da Vale do Rio Doce chega perto de 100 bilhões. E quem foi o principal articulador da privatização da Vale? José Serra. O José Serra, que acabou de ser inocentado pelo Supremo, o nosso querido Supremo, porque os crimes dele caducaram e ele foi inocentado. O José Serra é outro todo enrolado, é um daqueles que, só para não ir longe, o Rodoanel aqui de São Paulo, que ele começou, estava estimado o custo do Rodoanel em 4 bilhões. E a obra seria entregue em 2016. A obra já passa de 6 bilhões e ainda não foi concluída. E foi detectada agora uma série de falhas no projeto, um monte de problema na obra, que ela está parada lá e sabe Deus quando vai ficar pronta. É o nosso dinheiro indo para o ralo, né? E não satisfeito, o FHC ainda comprou o Congresso e pagou muito caro para que ele pudesse ser reeleito. Ele mudou a lei, mudou a regra no meio do jogo. Na época dele não tinha reeleição para presidente. E ele comprou o Congresso, conseguiu aprovar a lei e ele foi reeleito. E sabe o que ele diz hoje? Ah, foi um erro eu ter feito a reeleição. Quando foi para ele, não foi, mas agora que o Bolsonaro está no poder, a reeleição é um erro. A gente entende por quê, né? E não vamos nos esquecer também que FHC é o pai do Foro de São Paulo. Então, toda essa merda comunista que está aí hoje, que a gente tem que conviver com esse bando de filha da puta, ele, junto com o Lula, com o Fidel, foi que instituíram, que viabilizaram o Foro de São Paulo. Culpa
do senhor Fernando Henrique Ceboso também. Você não se sente orgulhoso da nossa classe política? Não. Que orgulho deles. Escândalos da era Dilmanta e ladrão cachaceiro. Senta que a lista é grande. Eu vou ler rápido, tá? Escândalo do Petrolão, caso Celso Daniel, caso Toninho do PT, escândalo dos grampos, contra políticos da Bahia, escândalos do propinoduto, também conhecido como caso Rodrigo Silveirinha, CPI do Banestado, aqui já tem o Sérgio Moro encalacrado até o zóio. Devo fazer um vídeo só para falar dessa CPI do Banestado. Aqui deu um rombo para o país, também bilionário. Escândalo da ligação do PT com o MST, escândalo da ligação do PT com as Farc, escândalo dos gastos públicos dos ministros, irregularidades do Fome Zero, escândalos da DENIT, escândalo do Ministério do Trabalho, caso Agnello Queiroz, o ministro que recebeu diárias do COB para os Jogos Pan-Americanos, escândalo do Ministério dos Esportes, uso da estrutura do Ministério para organizar a festa de aniversário do ministro Agnello Queiroz, escândalo dos gafanhotos, ou ficou conhecido como a máfia dos gafanhotos, caso Eduardo Dutra, escândalo dos frangos em Roraima, aberturas de licitação da Presidência da República para a compra de artigos de luxo, escândalo da Norospar, a Associação Beneficente de Saúde do Noroeste do Paraná, expulsão dos políticos do PT, escândalo dos bingos, da primeira grave crise política do governo Lula, lei de responsabilidade fiscal, recuo do governo nessa lei, escândalos da ONG Ágora, escândalo dos copos, licitação do governo federal para a compra de 750 copos de cristal para vinho, champanhe, licor e uísque. Mas nós temos o escândalo do Bolsonaro comendo pizza em Nova York. A gente vai chegar lá. Caso Henrique Meirelles, caso Luiz Augusto Candiota, diretor de política monetária do BC, que foi acusado de movimentar as contas no exterior e demitido por não explicar a movimentação. Caso Cássio Casseb, caso Crow, Conselho Federal de Jornalismo, escândalo dos vampiros, escândalo das fotos de Herzog, uso de assessores dos ministérios em campanha eleitoral de 2004, escândalo do PTB, oferecimento do PT para ter apoio do PTB em troca de cargos, material de campanha e mais R$150 mil a cada deputado. Caso Antônio Celso Cipriano, irregularidades no Bolsa Escola. Caso Flamarion Portela, escândalo de cartões de créditos corporativos da presidência, irregularidades do programa Restaurante Popular, abuso de medidas provisórias do governo Lula, escândalo dos Correios, escândalo do IRB, o escândalo da Nova Data, escândalo da usina de Itaipu, da usina de Furnas, do Mensalão, que foi a terceira grave crise política do governo, também conhecida como Mensalão, escândalo do Leão e Leão, da República de Ribeirão Preto ou da máfia do lixo, escândalo da SECOM, esquema de corrupção no Diretório Nacional do PT, do Valério Duto, da Telecom, escândalo do CEPEM, do Sebrae, do caso Marca, fonte Sindan, bem famoso, os dólares na cueca, Banco Santos, Daniel Dantas, o grupo Opportunity, escândalo da Inter Brasil, Toninho do Barcelona, caso Toninho da Barcelona, escândalo da Game Corp, aquele do ladrãozinho, do Lulinha, da Oi, que deu aquele rolo lá, que deixou o vagabundinho, o ladrãozinho, cachaceirinho, ficou milionário com isso. Os dólares de Cuba, doação de terninhos da Marisa da Silva, da esposa do Ladrão, escândalo da nossa Caixa, escândalo da quebra de sigilo do caseiro Francenildo, quem não se lembra quando o Palocci rodou nessa brincadeira aqui, escândalo das cartilhas do PT, escândalo do Banco BMG, empréstimos para aposentado, Glaze, a coxa ou amante que junto com o marido, o corno, o Bernardo Cabral, roubaram dinheiro dos aposentados. Escândalo do Proer, fundos de pensão, grampos da ABIN, Foro de São Paulo, Safra Legal, a máfia dos cupins, o Mensalinho,
escândalo das vendas de madeira do Amazonas ou o escândalo do Ministério do Meio Ambiente, escândalo de corrupção nos ministros do governo Lula, crise da Varig. A Varig não quis entrar numa negociata com o governo, o Lula destruiu a Varig. Esse é um caso clássico também. Tudo valeria vídeo, mas a gente vai passar o resto da vida só fazendo vídeo de escândalo desses malditos. E a porra do Datafolha ainda dá para esse animal 870% de intenções de votos, e o outro animalzinho, que nem o vídeo que eu fiz, o Guga Noblar, todo mundo já sabe que ele está no segundo turno. A gente não pode ser tão idiota a esse ponto, né? Mas vamos continuar. Escândalo das sanguessugas. Quinta grave crise política do governo Lula, inicialmente conhecida como Operação Sanguessuga, e escândalo das ambulâncias. Escândalo dos gastos de combustível dos deputados, CPI da imigração ilegal, CPI do tráfico de arma, escândalo da ligação do PT com o PCC, escândalo da ligação do PT com o MLST. Operação Calma, que tem mais. Operação Confraria, Operação Dominó, Operação Saúva, escândalo de vazamento de informações de mão de obra, escândalo de funcionários federais empregados que não trabalhavam, mensalinho das prefeituras do estado de São Paulo, escândalo do Grampos do TSE, escândalo do dossiê, sexta grave crise política do governo Lula, ONG Unitrabalho, escândalo dos fiscais do IBAMA do Rio de Janeiro, caso Pinheiro Landim, crise no setor aéreo, caso Rosemary Noronha, para quem não se lembra, era amante do Lula, que viajava com ele, viajou para tudo que é lugar, levando dinheiro vivo em bagagem, nas malas, que era a faz-tudo do Lula, e sumiu, né? Esse caso dela é gravíssimo. Um dia essa mulher vai ter que aparecer para dar explicação. Operação Hurricane, também conhecida Operação Furacão, Operação Navalha, Checkmate, Moeda Verde, caso Renan Calheiros, o vagabundo Renan Canalheiros, Operação Sétimo Céu, Operação Hurricane 2, também conhecido como Operação Furacão 2, caso Joaquim Roriz ou Operação Aquarela, Hurricane 3, Operação Águas Profundas, como o caso da Petrobras, escândalo do Corinthians ou o caso da MSI, e o escândalo da Copa do Mundo da FIFA em 2014, aonde o PT isentou a FIFA de pagar em torno de R$1 bilhão em impostos. Ficou tudo de graça para a FIFA. É impressionante, né? Eu tinha feito uma pesquisa para um vídeo passado e eu digitei no Wikipedia operações da Polícia Federal no governo petista. Eu não lembro de cabeça agora, mas dava quase 1.000 nos anos do governo PT. Era praticamente uma operação da Polícia Federal por dia, envolvendo escândalos, denúncias, corrupção desse governo nefasto, nojento e corrupto que nós tivemos. Grave. E agora, como eu disse, que nós não íamos passar pano para ninguém, vamos aos escândalos da era Bolsonaro. Escândalos do governo Bolsonaro. Bebeu leite numa live. Ficou muito famoso esse caso porque ele estaria ajudando as indústrias de leite do país quando ele bebeu leite e falou que o leite era bom. Gravíssimo isso. Foi na padaria comprar pão. Meu, absurdo. Ele entrou na padaria para comprar pão no meio da pandemia. Como que um presidente da República faz um troço desse? Absurdo. Comeu sopa sem máscara. Foi matéria da Folha. E depois teve uma outra matéria também, que ele estava comendo pastel sem máscara. Eu não sei como é que a gente aceita um troço desse. Foi atacado por uma ema no palácio. Ficou de gracinha com a ema. Presidente da República não é para ficar com gracinha com o animal. Foi lá e a ema quis atacar o Bolsonaro quando ele mostrou uma caixinha de determinado medicamento que nós não podemos falar o nome. Olha que orgulho. Ele não agiu como ditador na pandemia. Ele tinha que ter fechado todo mundo em casa, tinha que ter mandado lockdown, blackout, tudo que é sigla, tudo que é palavra em inglês bonita, ele tinha que ter feito. E ele não fez.
E aí aquele pessoal que falou assim, fique em casa, a economia a gente vê depois, o depois é hoje. Foi recebido por uma multidão em vários lugares por onde passou na pandemia. Quem ele pensa que é? Para sair e ir para o meio do povo? É louco, é louco. Onde já se viu político no meio do povo? Não, não é para isso que serve político. Político serve lá para fazer maracutaia em gabinete, serve para fazer articulações, político serve para negociatas, é para isso que serve político. Absurdo isso, ficar no meio do povo. Irresponsável. Andou de moto sem capacete em uma via que ainda não havia sido inaugurada. E agora, lá na ONU, ele comeu pizza na rua, em pé, em Nova York. Isso é um exemplo de estadista? Não, não é. Não é. Na época da Dilmanta, do Lula, eles ficavam no Rudelsdorff Plaza, sei lá o nome daquela porra daqui do hotel, caríssimo, jantares regados a vinhos, lagostas, champanhe, tem que ficar no mesmo nível do pessoal do Supremo. Caralho, puta, cadê a liturgia do cargo? Cadê a deferência para o cargo? Não está. A altura é um cara sem compostura, não está à altura do cargo. Não, o cargo quer que você vá lá e gaste nosso dinheiro do jeito que tem que ser gasto, tem que comer do bom e do melhor. Aí fica lá com os ministros comendo pizza na rua. Que vergonha. Mas agora temos a denúncia mais grave contra o governo Bolsonaro. Omar Azia, o presidente daquela lixo daquela CPI, aquele que teve a mulher e os 3 irmãos presos, que está envolvido em escândalo de pedofilia, aquele que está com o passaporte retido pela Polícia Federal, o presidente da CPI tem um passaporte retido pela Polícia Federal, ele não pode sequer deixar o Brasil. Mas ele descobriu uma coisa muito importante, muito grave. Olha o vídeo. Um presidente motoqueiro. O Brasil tem um presidente motoqueiro. Nós temos um presidente motoqueiro. Isso é grave. Ô Marazia, seu animal, não é motoqueiro. Ele é motociclista. Tá? Você é bom em desviar 270 milhões da saúde do Amazonas junto com a sua família. Mas de motocicleta, já vimos que você não entende nada. E agora, para fechar com chave de ouro, Bolsonaro foi flagrado tomando uma Coca-Cola num boteco. Olha a foto. E o que ele faz? Ele chupa o gelo. Porra, ninguém tem dúvida nenhuma. É um gelocida. Você consegue entender por que esse homem é tão odiado pelo establishment? Por que eles precisam desesperadamente tirar ele de lá? Vocês conseguem entender por que ele causa tanto pavor nessa classe política, nesses ex-presidentes, nessa mídia lixo que a gente tem? É por causa disso. Porque ele não rouba e não está deixando roubar. Ou ele está fazendo o possível para que não roubem. Porque não vamos esquecer que a máquina do governo federal ainda está inteira aparelhada pelos petralha. Aqueles caras estão lá dentro ainda. A dificuldade do governo em fazer alguma coisa, de andar algum projeto bom para o país, é por conta disso. O país não anda. E agora tem o seu Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, fazendo o favor de travar o país de novo. Como fez o seu Rodrigo Maia, Botafogo, um nhonho, que travou o país quase 2 anos, agora é a vez do Rodrigo Pacheco, que acha que vai ser a terceira via. Não vai não, seu vagabundo. Este é o sistema tentando expelir o nosso presidente. Mas nós estamos aqui para contribuir para que isso não aconteça. Triste país. Obrigado de novo. Se inscreva no nosso canal, ajude a compartilhar o nosso conteúdo. Até a próxima.